Provavelmente, alguma vez você já pensou em ter um plano odontológico próprio da sua clínica. Provavelmente, algum paciente seu alguma vez já te perguntou se a sua clínica tinha um plano odontológico próprio. E provavelmente você não faz a menor ideia de como começar a criar e implantar um plano odontológico próprio aí na sua clínica. Então, só aqui já temos 3 ótimos motivos para você continuar assistindo esse vídeo, onde eu vou te mostrar como é fácil e está totalmente a seu alcance criar e implantar um plano odontológico próprio aí na sua clínica em menos tempo do que você imagina. Bom, primeiramente vamos ver aqui as vantagens que se tem em ter um plano odontológico próprio aí na sua clínica. A primeira grande e principal vantagem é a geração de uma renda recorrente mensal constante e crescente para a sua clínica. Os pacientes que aderirem ao plano odontológico próprio da sua clínica, eles serão seus assinantes, ou seja, eles pagarão uma mensalidade para poder ter acesso aos benefícios, né, e à execução de tratamentos que vão estar incluídas aí no plano da sua clínica. Então, eles pagando essa mensalidade todo mês, isso vai gerar uma renda recorrente mensal para sua clínica, que vai te dar previsibilidade de caixa. Porque todo mês você sabe que vai ter um valor entrando, né? E isso é muito bom para o dentista, principalmente o dentista que vive de fechar novos tratamentos todo mês e fica vítima, né, refém daquela sazonalidade do mercado. Então isso é uma excelente vantagem que traz. E outra vantagem muito grande dentro dessa recorrência é que ela vai crescendo. Por exemplo, 20 assinantes no primeiro mês, no próximo mês você vai ter esses 20 do mês anterior, mais os próximos que você vender. Então, tudo vai aumentando. Então, você no primeiro mês você conseguiu chegar a uns 2.000 de renda recorrente mensal, no próximo mês vão ser os 2.000, mais as novas assinaturas. E assim sucessivamente. Então, uma renda que vai crescendo e é constante. A segunda grande vantagem de ter um plano odontológico próprio é um aumento expressivo do tempo de fidelização do paciente que vem para a sua clínica. Hoje, como tem muita oferta de clínicas por aí, então é muito mais difícil você conquistar a fidelidade desse paciente. Então, um paciente novo que chega na sua clínica, ele pode fazer um tratamento com você, né, para experimentar, ter uma experiência, depois ele já é seduzido para uma outra clínica, já vai para outra clínica, então é mais difícil de conseguir a fidelização do paciente do que era antigamente, onde o paciente normalmente ficava já com o seu dentista de escolha. Então, o plano odontológico próprio, ele promove essa fidelização, porque você já vai apresentar para ele uma série de vantagens, onde ele pode fazer um melhor negócio com você, né? E você tem um contrato com ele de 1 ano. Então, por pelo menos 1 ano, esse paciente vai ficar com você. Lógico, ele não é obrigado a sempre ir com você, mas todas essas vantagens vão facilitar que ele fique com você. Ele não vai ter estímulo para procurar um outro dentista, principalmente se você fizer tudo certinho, né? Então, isso favorece a fidelização, já é comprovado aqui nos casos que temos, e ele acaba ficando na sua clínica, porque afinal de contas ele entrou no plano de uma clínica, né? Então não tem por que ele sair procurando outras clínicas. Então ele vai ficar com você, aí você vai ter essa fidelização desse paciente aí na sua clínica. A terceira grande vantagem é que ter um plano odontológico próprio da sua clínica é um poderoso diferencial competitivo. Por quê? Porque a maioria das clínicas não tem isso. Então, a sua clínica, tendo esse diferencial, assim que o paciente chega, ele já vê que ele pode fazer no particular, mas ele também pode aderir a um plano odontológico próprio da clínica, que vai possibilitar a ele que ele consiga executar todos os tratamentos que ele precisa, é um baita diferencial competitivo e já te coloca na frente das outras clínicas, né? Porque está tudo muito igual, as clínicas estão todas muito parecidas, oferecendo mais ou menos as mesmas coisas. Quando você oferece, além daquilo que já está sendo oferecido, ainda um plano odontológico próprio da clínica, você se destaca das demais, tá? E aí o paciente passa a lembrar de você e acaba querendo fechar esse negócio com você, principalmente porque vai ser altamente vantajoso para ele. Quarta grande vantagem de ter um plano odontológico próprio aí na sua clínica. O plano odontológico próprio é uma fonte contínua de captação de milhares de pacientes. Primeiro, porque já vai te colocar como diferencial na frente dos demais concorrentes.
Então, essa notícia já vai se espalhar. Muitos pacientes vão te procurar perguntando se é aí na sua clínica que tem um plano odontológico próprio. Segundo, você pode oferecer o plano odontológico próprio da sua clínica em diversos estabelecimentos para poder atender os seus colaboradores, sócios, familiares e até mesmo clientes. Então, essa é uma porta de entrada para esses pacientes que não são seus pacientes ainda conhecerem a sua clínica e virem até a sua clínica. E eles vêm. Você pode abordar diversos tipos de estabelecimentos. Podem ser empresas para atender, né, os seus colaboradores, sócios, familiares e clientes. Podem ser associações para atender os seus associados. As associações se interessam porque querem oferecer uma vantagem para os seus associados, para poder justificar a mensalidade que eles cobram dos associados. Podem ser sindicatos, pelo mesmo motivo das associações. Podem ser clubes. Pode ser condomínios, por exemplo, condomínio residencial ou um condomínio comercial. Pode ser um grupo de qualquer outra atividade, um grupo de um esporte, um grupo da família, ou seja, qualquer grupo organizado de pessoas em que você possa oferecer o plano da sua clínica a fim de captar esses pacientes. E essa estratégia funciona muito bem. E uma grande vantagem dela é que você não precisa gastar absolutamente nada para poder captar esses pacientes. E você vai estar divulgando a sua clínica basicamente sem concorrentes. Porque só você vai estar ali fechando, né, o plano da sua clínica com esses estabelecimentos. Então, só você vai estar aparecendo para eles, uma vez que vocês fechem. Então, essa é uma grande vantagem, funciona mesmo. Você consegue captar, você estabelece um fluxo contínuo de captação de novos pacientes através do plano odontológico próprio da sua clínica, oferecendo o seu plano, né, fechando o seu plano com esses estabelecimentos. E a quinta grande vantagem é que ter um plano odontológico próprio aí na sua clínica estimula uma indicação espontânea dos pacientes para a sua clínica. Se você for parar para pensar, os pacientes indicam um dentista ou uma clínica basicamente por dois motivos. O primeiro é porque teve uma experiência boa nessa clínica e quer passar para os outros, contar para os outros a experiência boa que teve lá. A segunda é quando tem alguma novidade associado a essa clínica, né, esse dentista que ele está querendo indicar. E o plano odontológico próprio é uma novidade. É uma novidade porque a maioria das clínicas não tem. Então, é comum os pacientes indicarem isso porque querem contar essa novidade. E aí falam para os conhecidos. Pô, encontrei uma clínica que tem um plano odontológico próprio, eu já fechei com eles, é altamente vantajoso. E aí ele vai espalhando essa notícia. E o que estimula ele a espalhar? Né? Primeiro, novidade, como eu já falei. E segundo, é porque ele já fechou um negócio. Então, ele quer mostrar para os outros, justificar para si mesmo que ele fez um bom negócio. Ele quer mostrar para os outros que ele fez um bom negócio, contar essa novidade. E aí é comum ele ir espalhando essa notícia. Olha, é bem comum aqui que eu ouço bastante dos nossos alunos começar a receber ligação de pacientes perguntando: é aí a clínica que tem um plano odontológico próprio? O que é isso? São os pacientes que já fecharam o plano com eles espalhando a notícia, contando. Eles começam a ter uma indicação espontânea. Então isso acontece e quando você vê, é assim, é do nada. Você começa a ter milhares de assinantes, milhares de pessoas começando a procurar espontaneamente a sua clínica, sem você precisar ficar investindo tanto em anúncio e propaganda para poder divulgar a sua clínica. Bom, mas aí sempre surge uma dúvida aí na cabeça das pessoas que eu tenho conversado aqui sobre o plano odontológico próprio. E a ANS? Né? Todo mundo tem essa preocupação, né? Pô, eu não preciso do registro na ANS para ter um plano odontológico próprio? Então eu vou falar aqui bem claro, explicar essa questão para que essa preocupação definitivamente saia da sua cabeça, tá? O modelo de plano que ensinamos a fazer não necessita de registro na ANS. Por quê? Porque o modelo de plano que ensinamos não é um modelo de plano de convênio tradicional. Um convênio tradicional, ele cria um plano, né, um convênio, onde ele credencia diversas clínicas e profissionais para atender em seu nome. Aí sim é aquele modelo tradicional que realmente necessita de um registro no INSS para poder operar. O modelo de plano que nós sugerimos aqui é apenas o plano da sua clínica. Ou seja, é uma forma diferente do paciente pagar pelos tratamentos aí da sua clínica. Nada te impede de fazer isso. Você não precisa ter um registro no INSS para cobrar o seu paciente de uma forma diferente.
ao invés de estar cobrando ali avulso pelos procedimentos, você está cobrando uma mensalidade. Como acontece na ortodontia, por exemplo. Você não cobra uma mensalidade na ortodontia pela manutenção? Você não cobra uma mensalidade para trocar pela manutenção? Ou muitas vezes você até inclui nessa mensalidade alguns tratamentos, às vezes inclui uma limpeza, às vezes inclui um clareamento no final do tratamento. Então, você não precisa de INSS para fazer isso. Então, a questão do plano segue o mesmo raciocínio. É um plano exclusivo da sua clínica, é uma condição diferenciada que você está fazendo para os pacientes da sua clínica de poder pagar uma mensalidade para poder ter acesso à execução de alguns tratamentos e alguns benefícios. Simples assim. Tá? Então, isso não necessita do registro no INSS. Tá? Como eu falei, o que vai necessitar é se você já avançar para um modelo de plano onde começa a credenciar várias clínicas, vários profissionais para atender no seu nome. Onde os assinantes do plano vão pagar uma mensalidade, você vai fazer um repasse para as clínicas, tal. Aí sim você tem uma operadora de saúde, né? Uma operadora de saúde que faz essa operação e que aí realmente necessita do registro do INSS, tá? No nosso caso aqui, no modelo de plano que a gente faz, não necessita. E o CRO? Muita gente também tem preocupação com o CRO. O CRO, basta você não ficar divulgando valores e vantagens econômicas associadas ao plano da sua clínica, que é o que normalmente a gente já não pode fazer. Então, é só seguir o que normalmente você faz que você não vai se incomodar com o CRO. Né? O que o CRO não quer é que você faça um aviltamento da profissão, que fique atraindo pacientes por conta de vantagens econômicas. Se você não divulgar essas vantagens econômicas, você não vai ter problema com o CRO, tá? É só seguir a regra do jogo que você já vem seguido atualmente, que você não vai ter problema com o CRO. Uma outra preocupação que eu vejo muitos alunos tendo é em relação aos supostos concorrentes do seu plano, que seriam os convênios tradicionais. Muitos alunos chegam para mim dizendo: ah, mas como é que eu vou competir com um convênio tradicional que está cobrando aí 15 reais por mês, 20 reais por mês de cada paciente para ter acesso ao plano, né, à sua rede de clínicas e dentistas credenciados. Eu nunca vou ganhar dinheiro assim. Então, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui também. Esses convênios não são os seus concorrentes. Por quê? Porque o plano da sua clínica, ele é o plano da sua clínica, ele não é um convênio tradicional. Então, ele apenas precisa ser um melhor negócio para o paciente do que ele fechar os tratamentos particulares na sua clínica de forma avulsa. Esse é o objetivo do plano. Tá? Então, quando um paciente vai na sua clínica, ele já está disposto a pagar o valor particular. Ele sabe que vai pagar o valor particular. Ali, então, ele já não está pensando em convênio, né, em convênio tradicional. Ele está indo para fechar um plano particular. Só que aí você vai oferecer uma nova oferta para ele, dele poder realizar os tratamentos dele através do plano da sua clínica, que você vai mostrar ali, matematicamente, financeiramente, que vai ser um melhor negócio para ele do que se ele fechar os tratamentos particulares, né, no valor particular na sua clínica, de forma avulsa. E aí ele vai enxergar que isso vai possibilitar para ele que ele consiga fazer todos os tratamentos que ele precisa, o que de repente ele não conseguiria se ele estivesse fazendo os tratamentos avulsos no particular. E aí ele fideliza, ele se estimula a fazer todos os tratamentos que precisa. Né? Porque se não tivesse o plano, provavelmente ele ia escolher o que está mais urgente e fazer o que está mais urgente e não ia fazer tudo. E no final das contas, você ganharia menos do que se ele fizer todos os tratamentos que ele precisa através do plano. Essa que é a mágica do negócio. Você possibilita ao paciente que ele faça tudo. E ambos ganham, você e o paciente. E acredite, o seu lucro aumenta muito mais dessa forma. Tá? Então, você não precisa ter essa preocupação em competir com os convênios tradicionais. Fique bem claro, os convênios tradicionais não são seus concorrentes. A única oferta que o seu plano tem que ser melhor é a dos seus tratamentos no particular. É a única coisa que você precisa superar com o seu plano. Então, não existe também uma outra coisa que me perguntam: qual a mensalidade que eu vou cobrar pelo plano? Depende de quanto você cobra pelos seus tratamentos particulares, depende do seu custo também. Né? O seu preço, o quanto você vai cobrar de mensalidade vai variar conforme os seus preços e custos. Porque o plano ele tem que ser apenas um melhor negócio do que ele fechar no particular. Então não tem regra.
É a regra já do ticket médio aí da sua clínica, certo? Bom, então entrando mais a fundo aqui para você poder entender como é que funciona essa dinâmica do plano, o plano da sua clínica ele vai ter que ter diferentes coberturas, tá? Para poder abranger os tratamentos que são oferecidos aí na sua clínica. E existem basicamente dois tipos de coberturas de plano. O primeiro tipo é a cobertura integral. Na cobertura integral está incluída a execução completa dos tratamentos que estão incluídos nesse plano. Então, por exemplo, se você tem um plano onde está incluído a execução de limpeza, restauração, extração, raspagens, você tem uma cobertura integral desses procedimentos, tá? Onde ele vai estar pagando uma mensalidade e ele pode executar esses procedimentos, certo? E existe um segundo tipo de cobertura, que é a cobertura por coparticipação. Na cobertura por coparticipação, o paciente paga um valor para poder executar um determinado procedimento que precisa. Só que ele paga um valor bem menor do que o valor original, do que o valor particular. Então, ele tem acesso a uma tabela de coparticipação para poder executar os demais tratamentos que precisa. Então, por exemplo, se ele tem uma cirurgia de implante que custa R$ 2.000 no particular, pela tabela de coparticipação, ela pode estar custando R$ 1.500, por exemplo. Tá? Então, é uma vantagem que ele vai ter. Ele vai ter acesso a uma tabela diferenciada de coparticipação exclusiva para quem é assinante do plano, para poder executar esses tratamentos que não tem a cobertura integral. Então, essa cobertura por coparticipação é muito utilizada aí nos convênios tradicionais. Né? É bem comum em convênios médicos, onde você paga ali uma mensalidade e paga um valor de coparticipação pela utilização que você tem aí no mês. Né? Então, às vezes você faz exames ou tem consultas e aí vem o extrato para você de coparticipação, você tem que pagar, que é muito mais vantajoso do que fechar no particular. Tá? Então, é um conceito que o mercado já está acostumado a lidar. Tá? E aí, você pode aplicar isso para o plano da sua clínica. Então, para você criar os planos da sua clínica, né, os tipos de plano, você vai usar esses dois tipos de cobertura. E aí você pode fazer variações. Aí você pode ter um tipo de plano que tem uma cobertura integral, ou um outro tipo de plano que tem uma cobertura por coparticipação. E aí você pode também ter um plano que tenha os dois tipos de coberturas misturados, onde tem uma cobertura integral para alguns tipos de procedimentos e uma cobertura por coparticipação para outros tipos de procedimentos. Ou seja, você pode fazer variados tipos de coberturas utilizando essas duas categorias de coberturas, né, para você poder dar opções aos pacientes. E quanto mais abrangente for a sua cobertura, mais você pode cobrar aí pela mensalidade do plano da sua clínica. Bom, agora vamos entender como um plano odontológico próprio pode colocar muito dinheiro no seu bolso todo mês. Tá? Então, acompanhe aqui uma simulação que eu vou fazer com você aqui para você poder entender o poder disso aí. Vamos supor aqui que a gente tem um plano odontológico próprio com diversas coberturas, diversas opções de planos e que a média da mensalidade, porque cada opção de plano vai estar com uma mensalidade. Vamos dizer que a média da mensalidade seja R$ 49,90 por mês. Tá? Vamos pegar essa média aqui para facilitar a nossa simulação. Então vamos supor que no primeiro mês que você implantou o plano, você conseguiu aí vender para uns 20 pacientes. Você tem 20 pacientes que assinaram aí o plano da sua clínica. E esse número é bem realista, tá? Porque muitos dos nossos alunos conseguem, aí quando implantam o plano, já colocar aí um por dia, pelo menos. Tá? Então, estou botando menos de um por dia aí, no primeiro mês. Então, com 20, nesse primeiro mês, a R$ 49,90, você vai chegar a uma recorrência de R$ 998. Beleza. Então aí você foi para o segundo mês. No segundo mês você já vai ter aqueles 20 que você vendeu no primeiro mês, porque é recorrente, eles não vão pagar só um mês, vão pagar durante os meses aí por pelo menos um ano. Tá? Então você vai ter aqueles 20 do mês passado, mais uns 20 aí que você vai vender de novo aí nesse segundo mês. Tá? Então você já vai pular para 40 assinantes. E aí com 40 assinantes você vai dobrar essa recorrência mensal, passando a ter R$ 1.996 nesse mês de recorrência mensal. Aí você foi para o terceiro mês. No terceiro mês você já aprendeu como é que vende, como é que é o discurso, já ganhou uma maturidade do negócio. E aí você vai ter os 40 dos 2 meses anteriores, tá? Mais os novos. Vamos supor que você vendeu para mais 40.
tá? Aí você chegou a 80 assinantes, tá? Então, em 80 assinantes, você chegou a uma recorrência mensal de R$ 3.992. Então agora vamos para o quarto mês. No quarto mês, seu processo de venda já está bem mais maduro, você começou até a receber mais indicações, né? Alguns pacientes já indicando o plano, tal, teve um maior volume de vendas e você começou inclusive a oferecer o plano para aqueles pacientes que são cadastrados no seu sistema, né, que já vieram alguma vez na clínica e faz tempo que não vem e tal, e vem oferecer a novidade. Então vamos supor que aí você já conseguiu vender para mais 100 novos assinantes. Tá? Aí você vai ter os 100 novos, mais aqueles 80 dos 3 meses anteriores. Então você já vai estar com 180 assinantes. E aí com 180 assinantes você vai para uma recorrência mensal de R$ 8.952. Olha só como no quarto mês, como já está aumentando, porque vai sendo cumulativo. Aí você pegou o jeito, né? Começou a oferecer tal, e aí foi para o quinto mês. E no quinto mês você conseguiu 150 novos assinantes, tá? Porque já está tendo indicação, tem o pessoal lá que você está oferecendo do seu sistema, já está vendendo para todo mundo que vem. Então a coisa já começou a engrenar. 150 novos, mais os 180 dos meses anteriores. Então desse jeito você já vai estar com 330 novos assinantes. E aí você já vai estar com uma recorrência mensal de R$ 16.437. Isso já no quinto mês. Então vamos supor que aí você vai indo nesse ritmo. Nesse ritmo do quinto mês, você vai indo até ao final de 12 meses nesse ritmo. Sabe quanto é que vai somar aí as suas recorrências mensais? R$ 115.059. Só de recorrências mensais. E essas vão continuar nos próximos meses, sempre aumentando. Né? Se você fizer um bom trabalho, o paciente vai querer renovar o seu plano aí por mais um ano e vai aumentando as suas recorrências mensais. Tá? Então olha só o poder disso aí. Fora os demais procedimentos que eles podem fechar com a sua clínica pela tabela de coparticipação. Então você vai ter toda essa gama de novos pacientes pagando recorrência mensal, mais os tratamentos que eles fecharem pela tabela de coparticipação. Tá? Porque a tabela de coparticipação a gente ensina a fazer ela de uma forma que tenha lucro, que você tenha lucro e que seja um bom negócio para o paciente. Então veja só o poder disso aí. Isso é algo que realmente pode transformar completamente a realidade financeira aí da sua clínica ou do seu consultório. A gente já teve muitos alunos aí, a gente já tem mais de 1.000 alunos que aprenderam com a gente e implantaram um plano odontológico próprio em suas clínicas, com resultados fantásticos. Tá? Então, dá uma olhada aqui, eu trouxe alguns casos aqui para você ver de alguns alunos nossos aí que tiveram resultados ótimos aí com o seu plano odontológico próprio. Dá uma olhada aí deles contando como foi. A gente conseguiu 130 pacientes em um mês. Eu consegui captar 158 pacientes. Já estou com 300 pacientes credenciados do plano. Eu acredito que já tem umas 500 pessoas que consegui a mais. Tive 2 famílias bem grandes que fecharam comigo. Inclusive, além do tratamento com plano, eles também fechavam tratamentos particulares. Cheguei a fechar um tratamento de 11 mil como paciente pelo particular. E deu um resultado bom. Agora está aumentando, né, os pacientes, então tá ficando bom. Já tem gente que manda mensagem que quer saber do plano, quer fechar o plano. Agora mesmo, eu tô olhando aqui no WhatsApp, tem 3 pessoas perguntando como é que funciona, falando que quer aderir ao plano. Bom, muitos alunos nos procuram aqui para mentorias, né, para que eu possa ajudá-los a criar e implantar um plano odontológico próprio e que consiga chegar nesses resultados. Né? Então eu já venho atendendo alguns alunos através de mentorias, né, mentorias individuais, mas eu senti uma necessidade de poder ensinar esse método, né, ajudar esses dentistas em uma maior escala. E aí a gente resolveu criar um método que permitisse que qualquer dentista conseguisse aprender com esse método e implantar um plano odontológico próprio na sua clínica muito rapidamente. E aí a gente chegou no Plano Próprio 2.0. Tá? O Plano Próprio 2.0 é um método onde eu ensino como um dentista, qualquer dentista, seja ele que tenha uma clínica odontológica com mais cadeiras, seja ele que tenha um simples consultório com uma cadeira só, que seja CNPJ ou CPF, não importa. Qualquer dentista consegue aplicar esse método e criar e implantar um plano odontológico próprio na sua clínica, capaz de chegar nesses resultados aí que eu acabei de demonstrar nessa simulação. Então, se você
viu tudo isso aqui, né, fez sentido para você, você ficou realmente interessado e desejando ter um plano odontológico próprio aí na sua clínica, o Plano Próprio 2.0 vai te ajudar muito a encurtar esse caminho, porque ele já vai te dar a receita pronta, a fórmula pronta para você simplesmente ver como é que é, copiar e colar aí na sua clínica e já começar a atingir, começar a alcançar esses resultados aí que eu acabei de demonstrar. Bom, o que você vai aprender no Plano Próprio 2.0? Então, para ficar mais fácil aí para você entender, vamos ver aqui o que você vai descobrir através do Plano Próprio 2.0 para implantar um plano odontológico próprio na sua clínica. Você vai descobrir como montar cada tipo de plano com diferentes coberturas aí para o plano odontológico próprio da sua clínica. Então, cada um desses tipos de coberturas que eu fui descrevendo aqui, a gente ensina exatamente como você vai montar cada um desses planos com diferentes coberturas. Você vai descobrir como chegar num valor de mensalidade para cada um desses tipos de planos, de forma que realmente garanta o seu lucro durante essa operação, né, desses planos. Então essa é uma das grandes preocupações que o pessoal tem, como que eu chego no valor de mensalidade. Então a gente ensina com precisão como chegar no valor de mensalidade que te garante lucro. Você também vai descobrir como oferecer o plano da sua clínica para o paciente de uma forma que ele feche na hora. De uma forma que ele olha e fala, não tem por que eu não fechar isso aqui. Tá? Então já vou fechar na hora. Você envolve ele naqueles benefícios, ele vê que faz sentido, né, que ele quer completar todo o tratamento, ele vê que faz sentido, fecha na hora e é mais um assinante aí para sua clínica. E você também vai descobrir uma das utilidades mais poderosas de um plano odontológico próprio para sua clínica, que é a capacidade que ele tem de captar milhares de pacientes para sua clínica sem que você precise gastar absolutamente nada. Onde? Em estabelecimentos. Você consegue utilizar o plano odontológico próprio da sua clínica para poder ter acesso a esses estabelecimentos para atender os seus colaboradores, sócios, familiares e até mesmo clientes. Então são pacientes que você não tem acesso, novos pacientes que você vai ter acesso através do plano odontológico próprio da sua clínica e vai conseguir trazê-los para a sua clínica e poder faturar muito com eles, sem precisar gastar nada. É um processo onde você não precisa gastar nada e onde você não tem concorrentes. Lá, aquele estabelecimento é seu, é só a sua clínica que é divulgada e é lá que você vai conseguir captar e trazer aquele paciente para dentro da clínica com o plano da sua clínica. Então você vai descobrir como fazer isso também através do Plano Próprio 2.0. Então tudo isso aí que eu acabei de descrever é ensinado um passo a passo bem didático através de 27 videoaulas que estão dentro do Plano Próprio 2.0 que você vai ter acesso imediato a elas. E além disso, a gente também dá como bônus todos os materiais necessários para você implantar um plano odontológico próprio aí na sua clínica. Esses materiais são um modelo de apresentação do seu plano para os estabelecimentos. Então, quando você for utilizar o seu plano para captar novos pacientes em estabelecimentos, você vai precisar apresentar o seu plano de uma forma apresentável para os estabelecimentos. Então, a gente já te dá um modelo pronto, onde você vai editar e colocar só as suas informações com a sua identidade visual, com as suas cores, tudo do seu jeito, tá? E a gente ensina tudo isso, a gente dá o modelo e a gente ensina como editar esse modelo ali com as suas características aí do seu plano e da sua clínica. A gente também vai te dar o modelo de carteirinha digital do plano. Você não vai precisar ter uma carteirinha física, gastar dinheiro com cada confecção de cada carteirinha. Você vai poder ter uma carteirinha digital onde você envia por WhatsApp para os seus pacientes mesmo. E a gente vai te dar esse modelo pronto, onde você também vai poder editar e colocar as cores da sua clínica, a sua logo, a sua personalização aí para o plano da sua clínica. Vamos te dar também os modelos de contratos. Os contratos tanto com estabelecimentos como com os pacientes que pagam mensalidades, para garantir que você vai receber as suas mensalidades durante todo o ano. E também vamos te dar um modelo de banner para você divulgar o seu plano dentro da sua sala de espera. Uma das formas mais eficientes de divulgação do plano. Porque o paciente já chega na sua clínica, vê aquele banner na sala de espera falando sobre um plano odontológico próprio da clínica. Isso já desperta a curiosidade nele. E aí ele já entra lá para querer saber e vir um potencial assinante do plano odontológico próprio da sua clínica. Então você vai receber todos esses materiais já prontinhos para você poder editá-los conforme a sua realidade, com as suas identidades visuais, cores, logo, e poder aí já ter o material para implantar um plano odontológico próprio aí na sua clínica. Mas a gente vai além.
você ainda vai receber um bônus muito especial, que é um dos mais importantes para fazer o plano da sua clínica funcionar, que é uma consultoria individual de 1 hora comigo. Isso mesmo. Você assiste todas as aulas, depois você vai poder falar diretamente comigo através dessa consultoria individual de 1 hora, onde você vai poder apresentar o seu plano para mim e eu fazer os ajustes necessários. Você também pode tirar suas dúvidas, né? Se o seu plano não estiver pronto ainda e você quiser conversar comigo, você pode vir tirar suas dúvidas das aulas que você assistiu. Ou seja, a consultoria individual você faz quando quiser, quando for o seu melhor momento. Mas isso é muito importante porque muitos alunos precisam daquela visão, né, final para poder ter segurança que o plano está legal mesmo, ou tirar dúvidas mesmo e fazer os ajustes finais para o plano realmente funcionar. Então você vai ter essa oportunidade aí de poder conversar comigo por 1 hora, né, para eu poder te esclarecer as dúvidas que você tenha e a gente poder ajustar o seu plano para ele ficar pronto aí para crescer e te colocar aí nessa roda de recorrência mensal. Não vai parar de crescer, não vai parar de aumentar aí para sua clínica. Então, o investimento que você vai ter que fazer para ter acesso a tudo isso é de apenas 12 vezes de R$ 49,90 ou R$ 497 à vista. Ou seja, um valor bem tranquilo aí perante todo o resultado que pode trazer um plano odontológico próprio na sua clínica. Isso é uma coisa assim que você vai pagar instantaneamente. Com 2 limpezas, 2 profilaxias, você já paga esse valor e eu te garanto que você vai vender muito mais do que 2 profilaxias com o plano odontológico próprio da sua clínica. Então faz o seguinte, ó, aqui na descrição desse vídeo, tá, tem o link que leva direto lá para você poder adquirir o plano próprio 2.0 por esses valores aqui que eu comentei. Tá? Então procura aqui na descrição desse vídeo o link, clica nesse link e vem aqui para dentro, né, do plano próprio 2.0, onde a gente vai se conhecer, inclusive você vai me conhecer na consultoria individual de 1 hora, né, e eu poder te ajudar aí diretamente a você poder alcançar esses resultados aí com o plano odontológico próprio da sua clínica. Se restar alguma dúvida que você queira ainda tirar, você pode também procurar aqui na descrição desse vídeo o link que leva direto para o WhatsApp aqui do plano próprio, onde a nossa equipe vai estar pronta ali para poder conversar com você e poder esclarecer todas as dúvidas que você possa ter antes de ingressar no plano próprio 2.0. Então fica aqui meu convite para você ingressar no plano próprio 2.0, a gente poder implantar esse plano odontológico próprio aí na sua clínica e você poder chegar nesses altos níveis de faturamentos mensais recorrentes com o plano da sua clínica.